Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é Sueli Gonçalves Couto, do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Sueli, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada pelo convite. Sueli, uma das suas funções no INCA é estar ligado à questão da alimentação e o câncer. Hoje a gente percebe que se fala muito no câncer, pessoas, quase em toda a família tem alguém que teve câncer. A alimentação é um fator de risco? Ela é tanto um fator de risco quanto de proteção. Então, quando a gente fala alimentação, a gente não pode só usar o termo alimentação, a gente tem que juntar alimentação e nutrição, porque a alimentação envolve a cultura, né, a comida, preparações, e a nutrição é a forma do organismo, do nosso corpo, como ele se nutre, como ele se alimenta da comida, o que ele tira de nutrientes da comida. Então, a gente junta alimentação e nutrição. Então, a unidade que eu trabalho no INCA é a unidade de alimentação, nutrição e câncer. Hoje nós temos assim, muitas evidências, muitos estudos que já apontam essa relação da alimentação com o desenvolvimento do câncer. E um dos fatores que nós consideramos assim, um fator de risco principal é a questão da obesidade. Então, a alimentação, tanto ela protege quanto ela aumenta o risco. Depende da forma de preparo, depende do que você escolhe para se alimentar. Então, existe uma série de informações que é muito importante vocês estarem repassando, né, para a população dessa forma. A gente pode dizer que nos últimos anos o brasileiro ele mudou o seu hábito alimentar com a correria do dia a dia, com o trabalho. E isso é um fator que agrava o aparecimento de cânceres? Com certeza, né? E justamente hoje as pessoas mudaram a sua alimentação em função do pouco tempo que as famílias têm para essa atividade, né? Então hoje você tomou lugar os fast foods, né? Alimentação rápida, sempre correndo, e as indústrias aproveitaram, né, essa nova forma de viver e investiram pesado em alimentos semi-preparados, semi-prontos ou prontos, né, para o consumo. E isso teve um peso muito grande, porque as famílias começaram a deixar de comer alimentos naturais, né? Frutas, verduras, legumes, que nós consideramos que são os verdadeiros protetores de muitas doenças, não só o câncer, né? Mas o tema daqui nosso é câncer. Então eu faço um apelo, né, porque a população consiga resgatar a sua alimentação dos avós, que certamente irão comer melhor, né? Porque a alimentação natural, o que você vem da agricultura familiar principalmente, é o que nós devemos consumir, mesmo que às custas de um certo sacrifício. E por isso eu convido as famílias a repensarem a sua forma de viver. Geralmente é uma atribuição da mulher de fazer o cardápio, a comida da família. Então é bom que ela mude essa lógica de pensamento e convide o marido, os filhos, para que todos possam elaborar o seu jantar, a sua alimentação, que certamente vai ser mais prazeroso e vão se alimentar melhor. Podemos dizer que hoje o grande vilão são os produtos industrializados, que têm aí conservantes e entre outras químicas para manter sabor, paladar e também aí o maior tempo no mercado. Exatamente, tempo de prateleira, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos um conservante que é o nitrito e o nitrato, que geralmente eles estão presentes nos embutidos, que dá aquela coloração avermelhada e mais tempo, né, de consumo, os defumados também. E esses produtos não devem ser consumidos da forma como vem sendo, porque geralmente as pessoas usam, à noite o hábito de jantar já foi esquecido. Então sempre fazem um lanche à noite e geralmente tem um embutido, seja um presunto, um blanquê, e eu não sei qual é o hábito aqui da região, mas isso deve ser repensado. É melhor que coma arroz, feijão, uma carne, seja ela qual for, e legumes e verduras, né? Seria o ideal. Hoje, numa alimentação, quais são os alimentos que mais trazem o risco do câncer? Devido a essa alta quantidade de química? Eu não diria que traz maior risco do câncer os alimentos. Eu diria que hoje o maior fator de risco para o câncer é a obesidade. O excesso de peso, como a gente chama,
porque tem a obesidade e tem o sobrepeso, né? São diferentes. Então a gente resume em excesso de peso. Hoje o excesso de peso é o maior vilão. E justamente a mudança do hábito alimentar para alimentos industrializados, alimentos que nós chamamos de maior densidade energética, esses que são os vilões, porque em pequenas quantidades ele tem uma quantidade de caloria muito grande. E é o alimento que as crianças geralmente levam de merenda para a escola, os refrigerantes, essas bebidas açucaradas. As mães acham que, como os refrigerantes já é de senso comum, que não faz bem, elas optaram pelos sucos industrializados, né? E esses sucos têm alto teor de açúcar e muito pouco valor nutricional, quer dizer, muita pouca vitaminas, enfim. A fruta são apenas indícios de frutas, né? E está sendo utilizado em grande quantidade pela população. E isso tem concorrido para essa situação de excesso de peso também nas crianças, né? Em cada 5 crianças, 3 têm excesso de peso. Então isso é um problema de saúde pública que vai refletir, inclusive, lá na frente. Doenças mais precoces nessa criança, né? Doenças de adultos, né? De envelhecimento já, de pessoas com maior idade, estão sendo tidas nas crianças com hipertensão, né, diabetes, e isso está sendo um problema sério, né, porque o adulto certamente terá problema também de câncer, porque o câncer ele tem um período de latência grande, né, de 20 a 30 anos. O que você consome na sua infância provavelmente vai se refletir mais tarde na idade adulta e na velhice, né. De todos esses produtos que a gente encontra no mercado hoje, tem algum que a senhora poderia destacar como esse é um vilão? Ou são vários? Não, são vários, mas são muitos, mas eu destacaria hoje, de maior consumo, são os refrigerantes. Para você ter uma ideia, em 10 anos, o consumo de refrigerante aumentou 400%. Isso tem dados, né, de várias pesquisas de governo, né, pesquisas bem conceituadas, e isso é grave, né? Porque a gente observa também o hábito das crianças em restaurantes, enfim, na própria casa, e o consumo de refrigerante é muito elevado. Inclusive, as pessoas estão usando o refrigerante sem açúcar, né, que é o tal do zero, mas eles não observam que no rótulo contém uma taxa elevada de sódio, né, e já o sódio já é um vilão por si só, porque contribui, né, com a hipertensão, né, e é um alimento, é um produto, uma substância que não deve ser consumida. Essas bebidas sem açúcar são dirigidas às pessoas que são diabéticas, né? O diabetes não pode usar açúcar, tem uma deficiência e para isso eles foram criados, né? Mas hoje o consumo é muito grande por todo mundo, indiscriminadamente. Bebida alcoólica entra nesse... Entra. Bebida alcoólica para câncer não há consumo permitido. Qualquer dose que você esteja exposto, que você consuma, você já está começando a se expor ao risco, né? Principalmente o câncer oral, câncer de fígado. Então é preciso ter cuidado com as bebidas alcoólicas. Não há nível seguro para câncer. Através da alimentação, quais são os tipos de câncer mais comuns que se encontra hoje? Geralmente é do trato digestivo, né? Boca, esôfago, estômago, intestino. Hoje nós temos o de mama também, há evidências bem convincentes de mama, de próstata, porque como são cânceres hormônios dependentes, a gordura, você sintetiza hormônio, e é por meio das gorduras que você sintetiza esses hormônios, né, no seu corpo. E por isso que aumenta a síntese desses hormônios e acaba havendo uma modificação de células e o tumor às vezes aparecendo. Mas eu acho que a informação é o caminho, né? O trabalho de vocês pela televisão, de estar alcançando um maior número de pessoas, é o caminho das pessoas estarem informadas. Sueli, eu agradeço a participação e até a próxima oportunidade. Obrigada a você. Obrigada. Conversando hoje Tele Atende com Sueli Gonçalves Couto, do INCA.